Vou gravar esse breve vídeo aqui, bem rápido, não ligo a qualidade da imagem, que o importante é a informação. Espero que o áudio também saia legal. Tô aqui no sítio, então vocês vão ouvir barulho de animais aí. É, arara, às vezes galo, galinha, etc. Mas beleza. Vou falar um pouco aqui rapidão mesmo sobre o que eu penso da questão lá dos caras, do Felipe e a galera lá do Isto Não É Podcast e a presença do Mestre Bob lá. Então, tipo assim, quem quiser um aprofundamento, ver diversas opiniões de diversos momentos que houveram e tal, vá no Unibrasil Podcast, que está no canal do Mestre Bob Navarro, o canal chama Cristo Lúcifer, e procure pelo o podcast Unibrasil 22, salvo engano. Fomos no Isso Não É Podcast. Houve treta? Então o que acontece, ó? Eu entendo os irmãos todos, a opinião de cada um deles lá, então é bom vocês irem lá ver. Teve irmãos que ficaram bastante chateados com posicionamentos de deboche, né, de um pouco de descaso, né, para alguns até muito descaso, uma questão que é indiscutível que foi bem incoerente, né, que foi a questão da moderação, né, que era uma mulher lá moderando, então houve uma questão de puxar a sardinha, né, para a própria brasa, né, e a questão de bloquear a galera para comentar, mesmo assim a galera em peso foi lá e tornou-se membro para continuar conseguindo comentar. Então isso tudo aconteceu. Mas a questão que eu quero apresentar aqui é o seguinte: o primeiro ponto, na minha opinião, diante de todos esses posicionamentos que houveram, é o seguinte: eu penso bem parecido com o que o Mestre Bob falou. E já deixo bem claro que não estou falando isso para ninguém chegar aqui e falar assim, é óbvio que você vai falar isso, porque você vai querer copiar a opinião dele. Não, essa opinião que ele apresentou lá, basicamente, que é parecida com a minha, basicamente, eu fui tendo no decorrer do podcast acontecendo ao vivo. Eu fui percebendo isso, que é o quê? O que acontece? Óbvio que a galera da escola, por exemplo, o Mestre Bob tirou de letra aquele momento, porque ele estava flutuando o momento e assistindo tudo acontecendo, certo? Por isso que eles permitia enfurecer, vamos dizer assim, né? Que eles falam lá que, como é que é? Não é ira, não, gente, é surtar, né? Aquelas surtadas assim, porque ele estava no flow, então ele ia na sensação ali, certo? Basicamente, é claro que tinha uma lógica ali posicionada. Mas a questão é, então quando acontece que a galera do Isso Não É Podcast, eles não sabem de verdade qual a intensidade, qual a grandiosidade. Eles não conseguem, eles não veem nos nossos olhos, entendeu? Nós sabemos a importância dessa missão, a grandiosidade dessa missão, até a santidade, para quem entende isso, santidade, santos são separados, entendeu? Então, a santidade dessa missão enfim, a profundidade, eles não têm essa noção, esse discernimento que temos, entendeu? E mais ainda, eles não têm eles não estudaram o conhecimento da escola. Então eles não têm essa noção de quem de fato o Mestre Bob é, tanto no sentido de conhecimento mesmo, o quanto de conhecimento que ele porta, quanto na essência atemporal. Eles não têm essa noção. Então, obviamente, se, por exemplo, se fosse com qualquer outro convidado ali, eles lidando daquela forma, talvez nós mesmos na escola ou qualquer outro que estivesse ali assistindo não teria essa mesma percepção, entendeu? Mas aquilo chateou tantos irmãos, né? E eu entendo e também me chateia se eu descer ali para olhar dessa maneira, entendeu? Tipo assim, como se eles soubessem de fato com que eles estão lidando, então obviamente eles estavam debochando, obviamente eles estavam. Eles não deram. Tipo assim, o maior problema, eu diria, não foi nosso, foi deles, entendeu? Eles tinham, como for, metáfora, obviamente é metáfora, mas como se fosse dar pérolas a porcos. É claro que não tinha nenhuma pérola ali e ninguém era porcos ali, é uma metáfora. Era como você semear no meio dos espinhos. E claro também que não é, porque foi bem semeado, esse ponto que eu quero falar. Eu diria que a forma que tudo aconteceu, eu até comentei lá no chat do dia lá da apresentação dos irmãos, né, reunindo com o Mestre Bob lá do Unibrasil, eu fiz um comentário que foi lido ao vivo, que é, em resumo, parafraseando a mim mesmo, que eu não lembro certinho o que eu falei, mas era tipo assim, que eu acredito que as coisas aconteceram da maneira que tinha que ter acontecido. O Mestre Bob passou as informações da maneira que tinha que ter passado, mesmo porque teve muitas pessoas que questionaram, mas ele deveria falar de uma forma mais suave, não sei o que lá e tal. Não, foi perfeito, é daquele jeito. Pois só assim a semente foi semeada de forma
a frutificar no futuro e não morrer diante dos espinhos. Porque, metaforicamente falando, diante da luz, da verdade e da ilusão, seria como semente sendo plantada em espinhos. Esses espinhos crescerão e a matarão. Mas a forma que foi plantada, ela ecoará muito longe. Porque por mais que eles falem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, a forma que o mestre lida com as coisas ali vai fazer você procurar. Imagina um Hélio Couto, uma pessoa calminha tentando falar o que o mestre Bob falou ali sobre os assuntos que foram falados. As pessoas iam comentar parecido, talvez, né? Falar, não sei o que lá, preconceito ou coisas assim, né? Esses estereótipos, e nem ia ligar mais. Mas diante da intensidade de tudo, da forma que é posicionado, isso gera curiosidade para as pessoas e elas vêm procurar nosso conteúdo. Entendeu? Escondido, de alguma forma eles vêm procurar o conteúdo. Então, o ponto maior. Já tem 5 minutos esse vídeo. Eu acho que eu poderia ter falado antes, mas quem chegou até aqui é porque é para chegar mesmo. Eu diria que falta para eles primeiro, compreender essa missão. Se eles soubessem, se eles soubessem de fato o que é essa missão, dificilmente eles debochariam do jeito que debocharam. E na minha visão, assim, nem houve esse deboche nesse nível, entendendo desse ponto que eu tô falando, que eles não sabem o que eles estão lidando, entendeu? Então é um bagulho inconsciente. Da mesma forma, inconsciente não, eles não têm noção da grandiosidade do que está fazendo. Seria tipo assim, ó, o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Por quê? Porque você faz porque sabe. No caso ali, eles não estão pecando com o Espírito Santo. Você acha que se estivesse pecando de fato com o Espírito Santo, o Mestre Bob conseguiria ficar ali? O Mestre Bob ia falar tão bem do Felipe várias vezes? Não ia, porque o Espírito não deixaria. Então, eles não estão pecando com o Espírito Santo. Então, eles não pecando com o Espírito Santo, fica meio que provado o que eu tô... A análise, provado não, fica bem... meio que corroborando a análise que eu tô fazendo. Que, tipo assim, eles estão fazendo, mas não sabem o que estão fazendo. Porque se soubesse, ia bater de volta, entendeu? Então é inconsciente. Da mesma forma que essas atitudes são inconscientes, eles não sabem, tipo assim, tô debochando. Não é nesse sentido, apesar que houve, eu não tô contradizendo nenhum dos irmãos, só estou complementando, né, implementando as informações. Então, dessa mesma forma, eles também não têm o discernimento do conhecimento em si. Entendeu? Porque existem muitas coisas que não entendiam. Por exemplo, aquela mesma coisa de sempre. Antes que a pessoa destrava, quando você está falando ali do processo da luz, do 7/12, para eles é com uma coisa paralela. Eles entendem as palavras. Cores, luz, verde, amarelo, 7, 12. Eles entendem as palavras. Só que após o Mestre Bob fechar esse pacote, eles não conectam com nada. Entendeu? Não com nada, porque falta links. Então, agora fala, mas Leandro, não que você está tirando essa percepção. Tem diversas provas durante o podcast. Se o podcast não fosse tão grande, quando começar a sair os cortes, eu vou reagir a algumas coisas, vocês vão ver, eu vou posicionar melhor. Mas teve diversos momentos. Um dos momentos, por exemplo, o Felipe perguntou pro Mestre Bob algo relacionado a entidades. Ele falou do negócio de entidades, não lembro exatamente, acho que da Umbanda. Aí ele falou, e Bob, o que você acha aí sobre o lance das entidades, tal? Mas Bob, então, aí ele começou a explicar. Porque quando o degradê das cores se fragmenta, o degradê da luz se fragmenta nas cores, tal. Eu falei, peraí, eu tô falando de entidade. Tá vendo? A luz, cores, entidades, mesma coisa, só que eles não percebem a mesma coisa. Então, diversas explicações que o Mestre Bob estava dando ali, para eles era tipo assim, como se ele estivesse esperando ele acabar. É assim que as pessoas pensam, é ruim, é chateante, mas é mais ou menos assim, porque eu vim de lá, eu analisei muitas pessoas, eu vi muito isso. E tipo assim, eu sei que eu entendi o Mestre Bob de cara, assim, ó, por ser um reencontro mesmo e tudo, mas nos pacotes de informação eu sei que eu entendi de cara por tudo que eu tinha estudado, Hélio Couto, etc, porque senão não dava, porque não tem essa conexão. E foi por isso que eu comecei a gravar e falar de Hélio Couto, 7/12 e a mecânica quântica, juntar o 7/12 com tudo, porque eu sabia da dificuldade que as pessoas iam ter com esse 7/12 por causa dos conhecimentos que eles tinham agregado. Entendeu? Então vocês podem perceber que quando o Mestre Bob falava de coisas mais binárias, mais importantes e complexas com certeza, mas mais no chão, por exemplo, os desdobramentos de Israel, essas coisas, principalmente o carinha de óculos que estava do lado do Mestre Bob, ele, por muitas vezes ali, ele fez perguntas cruciais. Entendeu? Eu não lembro agora exatamente qual, mas teve uma pergunta que ele fez relacionada a Israel e tudo, que foi crucial. E ele foi um maninho lá que foi ouvindo, e eu vi que ele foi entendendo coisas ali naquele momento que ele não entendia antes. E diante do que ele foi entendendo, ele foi perguntando cada vez mais. Então essas coisas do teatro, assim, ó, eles compreendiam bem. O mestre falava, assimilava, tinha um retorno. O mestre falava, assimilava, tinha um retorno. Agora pode perceber que toda vez que estava falando do processo da luz, 7/12, eles ficavam tipo esperando. Todo mundo faz isso, espera, acabou. Agora isso aqui. Aí você vê que a pessoa não entendeu, porque naquilo que foi explicado já abrangia esse aqui, entendeu? Então, na minha opinião,
o que pegou mais ali é essa questão deles não terem esse conhecimento, saber o quão importante é esse conhecimento da escola, para eles soa como arrogância, gente, entendeu? É difícil entender isso, mas, por exemplo, ó, da mesma forma, pensa bem, galera, não é, mas pensa o seguinte, quando a gente tá numa... E eu não tô defendendo ninguém, eu tô defendendo a coerência, tô defendendo Deus, tô defendendo a verdade, a justiça, o certo, entendeu? A galera não pegou, o Mestre Boa pode voltar lá quando quiser e etc. Então, o que eu tô querendo dizer é, tipo assim, ó, imagina a seguinte questão. Quando chega pessoas no nosso chat querendo nos ensinar e falar que é uma escola melhor que a nossa ou que nós não sabe nada, qual que é a sensação que a gente sente? Claro, a gente sente isso porque a gente tá do lado do Messias, da verdade e tudo mais. Só que a pessoa, se você for num chat de alguém falar, eles pensam a mesma coisa, entendeu? Não que tá do lado do Messias, da verdade, mas tipo assim, eles pensam que é só uma pessoa invadindo ali e querendo ensinar eles e não sei o que, não sei o que. Então a reação deles vai ser parecida com a reação da escola. Tipo assim, vai ter esse contraste, entendeu? Então, é basicamente assim. É claro que cada um tem a sua forma de atuar e de agir, mas eu diria que é bom, às vezes, a gente analisar essa questão. Tipo assim, peraí, antes de eu agir de tal forma, e se fosse o contrário, na nossa escola ou comigo, como eu me comportaria? Entendeu? Então, diante disso, a gente vai entendendo melhor. E eu pretendia reagir ali aos comentários, não sei se eu vou fazer isso mais, mas talvez eu faça um vídeo a parte desse aqui, é claro. É um outro vídeo. Aí eu já gravo a tela, a gente reage a alguns comentários. Mas no mais é isso. Então eu diria, pra fechar aqui, que se a galera lá do Felipe, do Estúdio Podcast, chegar a ver esse vídeo aqui, não incomodar aí com a qualidade da imagem, eu só quis gravar aqui rapidão, da melhor forma. Da melhor forma não, da forma mais rápida que eu achei aqui. E eu diria pra vocês, tipo assim, pra vocês conseguirem entender a profundidade do que o Mestre Bob explica, tem que estudar, cara. E tipo assim, mas por que a gente vai estudar vocês tipo, caramba, sabe o programa de vocês pega várias áreas de conhecimento, ocultismo, etc, etc, etc. Sei que a gente tem cara de novo e tudo mais, mas eu por exemplo, estudo, acredito ou não, há mais de 25 anos. Ocultismo, religiões comparadas. Aí, o cara fala isso pra se acabar. Não, gente. É porque pra vocês verem que não é um mero qualquer pessoa falando, são pessoas da área, que entende do conhecimento, que estudou pra caramba, passou por Hélio Couto, passou por, sabe, várias fitas, fez ressonância harmônica, já leu esses livros de física quântica, mecânica quântica, sabe, conhece o rolê, e ao encontrar o Mestre Bob, no meu caso, viu que ele abocanhava todo esse conhecimento, entendeu? Não é qualquer pessoa idólatra, igual eles ficam chamando, os idólatras, não, as coisas não são bem assim. A gente reconhece ele como mestre porque sim, ele é um mestre, entendeu? E bom, é isso. Eu convido a galera do Isso Não É Podcast, a galera aí, qualquer pessoa que chegar nesse vídeo, por exemplo, se quer entender o conhecimento do Mestre Bob, vai ter que estudar o 7/12, entendeu? Se quiser aqui no meu canal, que tem várias playlists ajudando a entender, eu fiz diversas coisas, pra vocês verem então, eu convido vocês, no meu canal aqui eu indico uma playlist, Hermetismo e o 7/12, eu acho que esse é o nome, a playlist sobre hermetismo. O que eu fiz ali? Eu peguei o Caibalion como referência e peguei as 7 leis, né? Fiz uma introdução ali abrangendo tudo, né? A questão que ia ser tratada ali, as 7 leis e uma conclusão. Pega ali e vocês vão ter uma noção do que é o conhecimento que é passado na escola e em comparação com todos esses conhecimentos que podem ser estudados. E eu falei aqui no meu canal, mas eu ia indicar, na verdade, se vocês quiserem entender o conteúdo do Mestre Bob, estudem isso. Eu indiquei o meu aqui falando que eu posso ajudar nesse sentido. E quando vocês começarem a pegar a noção aqui, porque não adianta nada no começo, eu sei muito bem como é que eu já lidei com muita gente, já vi. É como se falasse grego, eles acham que o Mestre Bob fala muito rápido, aí eles não conseguem entender nada. E de fato ele fala rápido, por exemplo. 30 segundos, 1 minuto do que ele falou é pacote pra vida inteira. Então a pessoa se perde ali, não consegue entender mais nada pra frente. Então fica uma coisa esquisita, muito rápido aí, não tô entendendo nada. Mas quando vocês acostumarem com isso, eu indico, por exemplo, vá no canal dele, né? Cristo Lúcifer, e pega a playlist Ciência Bíblica, se eu não me engano, que chama. Tem 4 aulas ali. Aí vocês vão ver a criação ali no Gênesis, os 7 dias da criação, vocês vão ver uma forma científica. E quando a gente diz científica, é científica mesmo, por axiomas da realidade. São coisas inquestionáveis, como 2 mais 2 são 4. Pra quem não tá entendendo isso ainda, é porque não tá entendendo. Imagina uma criança que mal aprendeu a falar, como é que você vai falar pra ela que 2 mais 2 é 4? Ela nem sabe nem falar ainda.
Entendeu? Então tem coisas que a gente não tá ainda no tempo de entender. Mas eu digo com convicção. Se você analisar aquilo ali e não perceber que e cientificamente explicando toda a criação ali, para vocês verem que não é só parábola nem nada, já eram seres extremamente elevados, reposicionando no espaço-tempo, né? Eram seres déficos do quântico, reposicionando no espaço-tempo toda a criação. Aí escreveu de forma uma ciência oculta que estava ali. Então o Mestre Bob está decodificando aquele código que está impresso naquelas parábolas, por assim dizer, naquele momento de criação. Então você vai ver cientificamente, por que cientificamente? Você vai ver que é um processo que repete em tudo, no átomo, no macro, no microcosmo, em tudo, no nosso ser, na existência, entendeu? Então é um nível muito alto. Por exemplo, vocês acham que nós aqui somos prepotentes, mas eu estava assistindo, por exemplo, dois cientistas lá no Vilela recentemente. Era o Sacani e um outro. É o Sacani? Eu acho que é o Sakane e um outro lá. Tipo assim, eles estavam dialogando sobre o espaço-tempo, como que o tempo funciona, viagem no tempo, e como que a realidade acontece. Diversas coisas que aqui a gente entende muito bem. Me dava até uma agonia, assim, tipo assim, não é possível, cara, que esses caras são os maiores cientistas, os mais idolatrados aqui, eles estão discutindo nesse nível aqui embaixo. Aí dá pra ver, tipo assim, coletivamente falando, eles estão no topo. Mas se eles transbordar o que a gente transbordou, fica ridículo aquelas dúvidas. A gente entende o espaço-tempo, entende tudo muito fácil, a criação, se vocês estudarem o que eu estou indicando. Beleza? Então, vou encerrando por aqui. Como eu disse, não importa a qualidade, o que importa é a informação. Mas é isso. Talvez eu grave aí os comentários e responda algumas coisas lá que eu achei meio discrepante ali, meio nada a ver. Isso aí. Fica com Deus, para nós.